Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo M3 Realidades. Estamos aí nessa série do Realidade Delas, pra gente falar de realidades femininas muito interessantes. Lembrando que vocês podem acompanhar a gente pelo Instagram, através do Papo M3 Realidades, @Papo M3 Realidades, no Facebook também, Papo M3 Realidades, e através do nosso site, www.papom3realidades.com.br. Hoje o nosso episódio está especial, meu bem, porque a gente sempre traz essas coisas pra você. Estamos aqui com uma mulher de renome, fez uma história, ainda continua fazendo essa história aqui no nosso estado. Ela é mãe de 4, vó de 3 e não para de trabalhar, gente. Até hoje ela não para de trabalhar. Ela está indo para o seu 7º mandato e ainda tem muita história para contar. Hoje eu converso com Aurelina Medeiros, nossa deputada estadual. Seja bem-vinda ao Papo M3. Obrigada, Evelyn. É um prazer estar aqui, é uma honra também participar. E dizer uma coisa só, eu sempre digo isso: a vida de cada um de nós é uma história. É uma história que quanto mais tempo passa, mais ela vai se enriquecendo, mais ela vai se aprimorando e vai deixando a gente feliz. Por quê? Porque você cumpriu os seus objetivos, cumpriu aquilo que você se propôs, foi mais além até, né? É muito o meu caso, foi muito além, talvez, das expectativas de vida que eu deveria ter, que eu tinha, não é que eu deveria ter, quando eu era pequenininha, menininha. Então vamos dizer que muitas coisas pegaram a senhora de surpresa no meio do caminho? Eu acho que não. Eu fui muito determinada, né? Eu sou nordestina, cearense, né? Da roça. Meu pai era um colono, vamos dizer assim, né? Tinha um pedaço de terra, porque no Nordeste não tem colono, mas eu nasci ali. Mas eu era assim... Eu tenho 7 irmãos, comigo 8. Meus pais eram pessoas que não sabiam ler, como a maioria dos nordestinos ainda hoje. Mas eu sempre era determinado. Eu, quando via passar um avião na minha casa, eu corria para o quintal e dizia: um dia eu vou andar de avião. Então a gente sempre foi muito determinada. Eu nunca vi limites na minha vida que não pudessem ser ultrapassados. Que lindo isso, nossa. E querendo ou não, fica para os filhos, né, essa responsabilidade de resolver isso. E a senhora tem alguma lembrança marcante da sua época? Porque a gente conhece a senhora aqui em Roraima por muitos dos seus projetos. Mas que a senhora é cearense, mais roraimada impossível, né? A senhora ainda tem memórias boas da sua vida lá no Ceará, no interior do Ceará? Tenho, e como tenho, né? Eu fui, naquele meu tempo, eu fui a menina que queria estudar. Apesar de na minha família ter irmãos que até hoje não sabem ler, e que eu insisto. E eu era aquela menina que tinha, ainda hoje tem isso: eu vou deixar minha filha na tua casa, mas tu tem que botar ela para estudar. Entendi. Eu fui dessas meninas, né, que ia para as casas dos outros. Eu tomava conta das casas, como qualquer, né, a gente diz hoje, secretária do lar. Eu cozinhava, eu cuidava de menino, porque eu queria estudar. Então foi assim que eu consegui naquele tempo fazer exame de admissão. Depois fiz o ginásio, e no ginásio eu já era professorinha substituta. Eles gostavam de mim porque eu ganhava alguma coisa para pagar meus estudos, né? Eu era filha, né? Porque meus pais já faleceram. E eu fiquei ali. E dali eu me tornei na minha cidade, acho que ainda hoje tem isso, com algumas pessoas da minha idade ou mais. Eu dava aula particular para as pessoas passarem no exame de admissão, que era o exame exigido naquela época para fazer o ginásio. Então eu era professorinha da cidade, com as pessoas mais Já era popular nessa época? Já me tornei. Ainda hoje as pessoas, né, quando eu vou na minha cidade, eles lembram. Dali eu fiz o ginásio, terminei e fui fazer curso da Escola Normal Maria Emília Rabelo, onde estudei. Formei professora de magistério naquele tempo. Ela chegou num nível legal. Cheguei, fui, e como eu gostava, né? Ainda hoje eu tenho muito desse lado de professora. Né? Não sai da gente. Não sai. Não sai da gente. Quantas pessoas eu consegui, às vezes comerciantes bem-sucedidos na minha cidade, que não sabiam ler. Que eu tinha os filhos para dar aula. A gente faz aula de reforço hoje, né? Naquele tempo era aula particular para ensinar. Então foi isso, uma jovem, terminei o curso normal, já fui ensinar nas escolas onde eu estudei. Né? Naquele tempo não tinha exigência, magistério era professora, dava aula no ginásio, em qualquer lugar. Para tudo. E eu fui daí, até que passou um tempo, eu casei.
saí de Morada Nova, vim para Fortaleza. Mas eu era aquela menina, assim, eu costurava para ganhar dinheiro. Fazia qualquer roupa de festa. Eu tô para perguntar o que a senhora não fez. Olha, pois é, eu era manicure, eu fui cabeleireira na vida. Eu ia para a roça, eu lembro que no final da safra a gente ia colher o restante, o milho, o feijão, para a gente comprar as roupas de Natal, que era para ir para a festa do Divino Espírito Santo da minha cidade, né? Então a gente veio daí. E quando eu vim para Fortaleza, eu perdia um pouco, eu olhava para mim, dizia, Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu parei, né? Eu casei com uma pessoa que também ainda não tinha faculdade, mas eu me virava, eu vendia Avon. Esses dias eu fui em Fortaleza e fui passando nas ruas que eu vendia Avon, dizia, meu Deus, como eu fiz isso, né? Pintura, dava aula de pintura na igreja, eu fazia, né? E lá, um dia, chegou um irmão do meu marido que morava, ele era agrônomo, já tinha formado de ir para o Acre, e ele foi fazer inscrição para o vestibular para veterinária. E eu, enxerida, né, sempre eu gostei, eu digo, eu vou também. E fui, né, passei no vestibular para veterinária, naquele tempo era difícil, ainda não era uma escola, tipo uma escola... técnica, assim? Técnica, e que não era vinculada nem federal, né? Hoje foi transformada em faculdade, né, da Universidade Estadual. E eu fiz veterinária ali. Era uma aluna, assim, fazia cirurgia como ninguém, né? Que eu sempre fui, fazia cirurgia. Tanto eu lembro que um dia o professor, o João Luiz, ele foi dar uma aula prática, era para fazer uma hérnia numa bezerra, numa filha dele. Caramba! Ele, porque quem quer fazer? Todo mundo de cabeça baixa, né? Lá vai a Aurenina. Lá vai eu quero. Eu quero, mas eu não sei. Eu lembro que ele disse assim, não perguntei se você sabe, perguntei se você quer. E aí fiz veterinária ali. Terminei a faculdade e as perspectivas de emprego no Nordeste eram difíceis. Difíceis, mesmo assim, eu ainda fiz um concurso para a área de assistência técnica nessa época. Passei na própria Universidade Estadual, mas apareceu a possibilidade de vir para Belém, para o Pará. Porque naquele tempo, quem fazia veterinária, nós tínhamos um professor Milton, que ele era cearense, morava no Pará, e no Pará tinha a Universidade Federal, então ele trazia os veterinários que se formavam, quem quisesse vir para o Pará, ele tinha emprego garantido. Aí a senhora andou de avião? Andei de avião, mas ainda não foi. De avião foi um susto. Meu Deus, depois. Desculpa que eu tô curiosa, vai, conta aí. Aí vim para o Pará para ir trabalhar em Oriximiná. É no Pará essa região? Ah, sim, já verdade. Aqui mais para perto de Manaus, né? E o meu marido, já casada, já tinha um filho, meu primeiro filho, o Juliano, pequenininho, tipo 3 anos, 4 anos. Eu vim para o Pará, para essa aventura. E lá eu vim trabalhar em Oriximiná e foi o primeiro susto do avião. Para vir para Oriximiná, eu andava 1 hora de avião até Santarém. E imagina, chegar em Santarém, pegar um barco, para quem vem do Nordeste que não via rio nem muita água. Gente, passei 12 horas dentro de um barco. E o menino correndo de um lado e outro do barco e eu atrás. Não pulando do barco também. Eu com medo do menino pular do barco dentro da água. Eu não conhecia ninguém. Aí vim para Oriximiná, uma região de pecuária, difícil. Ninguém queria ficar lá, porque só se chegava lá de barco. Não tinha outro caminho. Uma fazenda para outra era barco. E eu andava de barco para ir para a fazenda, os jacarés assim na minha frente, tudo de cabeça de fora, no meio do rio. Best friends. E enfrentei isso, foi uma experiência que eu nunca esqueci. Foi um lugar assim, onde eu via ali o Rio Trombetas, aquelas regiões ali, eu via tartaruga, que era um ninho de tartaruga, eles tinham uma área de reserva, de preservação. Era uma coisa espetacular. Então aquela foi uma vida tranquila, foi onde eu conheci Tambaqui, porque você saía de manhã de casa, morava no hotelzinho que tinha da Dona Pretinha. O hotel era de madeira, mas era igual a mãe, cuidava do meu filho. E ali foi minha primeira experiência, né? E o meu marido, nessa época, também no Pará, foi trabalhar em Marabá, que era o oposto. 1 hora de avião, pegava 12 horas de barco para Santarém, 1 hora de avião e 23 horas de ônibus até Marabá. Caramba! Na época que a gente conheceu Paragominas, que tinha uma história, mata um hoje, deixa o outro amarrado para amanhã, era horrível. Oh, Jesus. Foi na época assim de grilhagem de terras daquela região, hoje é um mundo aquilo ali. E eu vim para ali.
Fiquei ali trabalhando em Oriximiná. Eu saí fugida de Oriximiná, porque ninguém queria que eu saísse. Lá não parava ninguém, né? E eu sempre fui muito, eu digo que eu sou muito enxerida, sempre eu me metia, eu queria saber, eu ia atrás, eu trabalhava, eu não parava. E eu vi um dia, cheguei em Belém, tinha um convite de Roraima. Estava lá o doutor Aimberê, procurando técnicos para vir para Roraima. Mas tinha uma coisa, tinha que fazer, foi o auge do planejamento, né? Eu cheguei aqui em 1º de maio de 1978. O auge do planejamento foi 75, mais ou menos. E tinha que fazer uma especialização na Universidade do Pará em planejamento e orçamento. Era um curso pesado, naquele tempo tinha Sudã. E eu, metida, como sempre, fui fazer o curso. Claro. Era feito através do Ministério da Agricultura, e eles vieram procurar. E eu fiz a especialização em planejamento, já contratada por Roraima. Então foi o Aimberê que te trouxe para Roraima? Foi o Aimberê que me trouxe para Roraima. Foi nesse tempo. Eu só vou ficar triste porque a senhora conheceu o Tambaqui lá no Pará, né? Nada contra o pessoal do Pará. Olha, mas eu conheci Tambaqui, a gente amanhecia o dia, os pescadores vinham chegando do Rio, trazendo tambaqui fresquinho, delícia, só que não verão. tinha né, a divulgação que tem hoje. Tambaqui era um peixe comum naquela região, né? Eu vim conhecer a história, o histórico do tambaqui aqui em Roraima, parece. Então tá bom, já melhorou. Mas foi aqui, porque o Amazonas, apesar de ser o berço, ele não tem a produção de tambaqui que tem no estado de Roraima. Sério? Nós vendemos daqui para o Amazonas, porque nós criamos, né, de forma artificial. Temos aqui a criação de tambaqui, eles não têm. Ainda na maioria das vezes, o peixe artesanal, eles pegam do rio. E a gente se especializou, nós crescemos muito. Aí a senhora veio para Roraima. Aí veio para Roraima para trabalhar. Nesse tempo ainda era Emater, mas tínhamos ligado à Emater a CEPA, Comissão Estadual de Planejamento Agrícola. Éramos eu e mais 4 pessoas. Nós viemos para cá. Não tinha nada, território federal. 1º de maio eu cheguei aqui de 78 e era interessante. Eu tinha o endereço de uma pessoa conhecida da minha família que morava em Roraima. E eu procurei esse pessoal, eu não conhecia ninguém. O que eu trazia de bagagem, além do menino e uma gravidez do segundo, de pouquinho tempo. Chegou presenteada. Cheguei presenteada. Eu vendia Avon e eu ganhava uns brindes da Avon. De talheres, era o que eu trazia de bagagem. E para morar onde, né, a gente estava chegando, a gente não tinha nada, e tinha um pessoal aqui, pessoal do finado alemão, já morreu também, uma família antiga que tinha vindo muito cedo. Eles tinham uma casa, era uma casinha assim de taipa, que no Nordeste a gente chama de barro, ali na Getúlio Vargas. Qual trecho? Bem pertinho, aqui no centro da Getúlio Vargas, ali bem perto do escritório do Chaguinha, do posto de gasolina que tem da rotatória, era bem ali. Eu fui morar ali. A gente cozinhava com fogareirozinho de carvão. E eu já trazia um irmão comigo e meu filho. Eu botava comida no fogo, eles ficavam olhando, eu chegava, tinha queimado tudo. E aí a gente foi, comprar geladeira, comprou fogão, e fomos vivendo aí. E eu trabalhando com planejamento, né? Por isso que eu já não fui veterinária no estado de Roraima. Eu já ia perguntar, então a senhora não chegou a cuidar de quase nenhum bichinho? Não cheguei a cuidar. Porque como eu vim na parte de planejamento, e era o auge do planejamento no Brasil, aí por isso que hoje eu estou toda hora metido em orçamento e não sei o quê, aí a gente já foi trabalhar aí. Começando, e quando foi? Isso, o governador era Fernando Ramos Pereira. Nossa. Pensa aí na arrumação. Gente, eu estou aprendendo uma aula de história aqui. Território federal. Atolava o carro daqui para Mucajaí. Atolava carro, não tinha estrada. Nós tínhamos 2 municípios, basicamente, porque tinha um outro criado, em 75 o território, mas não tinha estrutura nenhuma. Em 78 mesmo, me apareceu o Otomar e procurou essa equipe de planejamento. Éramos eu e mais 4 colegas. Ele disse, olha, eu sou da aeronáutica, PPP, aquela história toda, aqui é o comando da aeronáutica, eu vou assumir esse governo e eu gostaria que vocês fizessem um diagnóstico do território. E a minha equipe, só eu que escrevia, né, gostava muito de escrever, ainda hoje eu gosto. Tu vê que eu cheguei aqui, já peguei Eu acho incrível, eu tô só admirando aqui. Aí fiz, em 79 o Otomar assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez, chama que eu quero o diagnóstico.
E eu fui, né, apresentada como sempre, levei, chegou lá, ele folhava, dizia, quem escreveu? Eu dizia, foi eu, morrendo de vergonha, podia ter... você escreve bem. E começou, a partir daí, essa história que o Otomar, quando chegou, já tinha como... A maior visão dele era que isso aqui fosse Estado. Era ocupar, estruturar, abrir vicinais, criar projetos de assentamento. Distribuir. Isso, era distribuir. Porque ele já tinha a visão do Estado, de criar um Estado. E como é que a gente ia criar um Estado com 2 municípios só mata ao redor da Era gente? só Boa Vista, Mucajaí? Era. Boa Vista, Caracaraí. Boa Vista, Caracaraí. Nesse tempo, logo em seguida veio Mucajaí. Eu lembro do primeiro prefeito de Mucajaí que a gente foi dar posse. Que legal! Foi Alto Alegre, a gente tinha o Pedro Costa lá, que tinha chegado desse tempo também, né? E começamos a criar colônias. Eu lembro que eu cheguei no Caroebe, ali era junto, Caroebe, São João, a gente tinha São Luís também, que tinha iniciado. Caroebe tinha 15 casas. O pioneiro era o Seu Paraguai. Ainda hoje eu ando na casa do Romeu, filho do Seu Paraguai. Ainda hoje eu mantenho, né? E ali fomos criando as vilas, né? As vilas foram crescendo. Tinha as colônias, Braga Aguiar, Quero Cantar, e foi por aí. Eu me lembro, nós escrevemos o projeto da Confiança. Colônia Confiança nós escrevemos, da Piauí nós escrevemos. Que massa! Né? E começamos a implantar, né? Essas vilas, essas vicinais. Eu lembro que a gente media pontes já no governo do Otomar, com Zé Eufrânio, que era secretário, com cordão, a gente levava um rolo de fio assim, ia medindo a ponte. Quando eu sonhava com a estrada, o Otomar pegava um helicóptero, você está doido, aqui só tem serra. A 432, que era RR-170, aí já foi bem na frente, já 72, 73. A gente abriu uma estrada que ia sair no 500. Isso nunca ia acontecer na visão das pessoas. Nós fomos sentar as pessoas. E eu ia no caminhão, na carroceria, com os colonos. Chamava o nome, fulano. E a gente marcava a frente do lote com papelão. O lote é daqui para cá. O que a gente dava para esse colono? Um kit de ferramenta e um rancho. Uma cesta básica. E como é que esse colono ia cozinhar comida, que não tinha uma casa naquele meio, e dizia, meu Deus, a onça vai comer esse povo, eu sou uma assassina. Eu pensava muito isso. E hoje é uma cidade, você anda na 432, você tem telefone em todo canto, você tem energia, você tem casas, você tem vilas que crescem mais do que as próprias vilas Cantar. Né? Já Caracaraí a gente já sai lá sem nenhum problema. E pronto, daí foi a minha história como técnica, né? Eu gostava muito de ser técnica que hoje não tem mais esse conceito. A gente era técnica de assumir, de virar à noite. Eu ia trabalhar com 15 dias, eu tive 4 filhos, 3 nasceram aqui. Aí eu era sozinha, mas era assim, 10 dias eu já estava trabalhando. O último que foi cesariano, com 15 dias eu já estava lá, de cinta e tudo, trabalhando. Mas eu gostava disso. Eu gostava de viajar. A gente saía daqui de caminhão, era o tempo da motosserra, o tempo da casa de farinha, que a gente incentivava a produção. Eu saía daqui em cima do caminhão, achava isso excelente. Eu né? acho engraçado, assim, não é engraçado, eu acho interessante a senhora comentar isso, porque quem é de 70, aqui de Boa Vista, aqui de Roraima, acompanhou isso, né? Essa transição toda. Então, hoje ver todas essas mudanças, todas essas transformações sociais, independentemente, deve ser um choque para muita gente. É um choque e um incentivo e uma sensação muito de dizer assim, eu participei disso. Desse crescimento, né? Que legal. Como eu andava aqui há pouco tempo atrás. E eu lembro quando a gente criou já aqui o município Cantar, Caroebe mesmo, Rorainópolis. Rorainópolis era interessante. O sinal 18 nunca esqueci, eu ia lá. Chegava lá, eram colonos vindo do sul, a maioria. O que tinha para comer? Tinha o Seu Pedro, o Seu Pedro ainda é vivo. Na esquina lá do lote, esses dias eu passei lá. Ele tinha muita macaxeira plantada, e macaco e cobra, o povo comia. Não tinha outra coisa. Dieta legal. Chegava em Rorainópolis, tinha um malocão assim, quase no lugar da BR. Era todo mundo com malária. Nossa. Era um terror, todo mundo doente, pessoal recém-chegado. A gente participou disso. E hoje você chega em Rorainópolis, você chega em Caroebe. Eu passei, talvez, agora uns 4 ou 5 meses sem ir no Caroebe. Eu tomei um susto. Eu cheguei tudo de, meu Deus, graças a Deus, né? Que a gente viu crescer aquilo que a gente se propôs fazer.
Que massa! Isso dá essa sensação, sabe? De dizer como isso aqui cresceu. Eu chego na RR, que hoje é BR 432, eu olho para aquela vila, uma loja com 2 andares, bicicleta para vender, todo brinquedo de criança, velocípede, carrinho. Eu olhei o chão batido disso aqui, gente! Eu tenho uma foto com a professora Tonica, a gente fez a escola naquela região e a gente no chão, arrumando palha para cobrir a primeira escola. Gente. Né? E hoje eu estou brigando, tem 350 alunos, tem que ter a escola maior, porque tem o pessoal de ensino médio, hoje eu quero que a UEVA para lá, é outra briga. E eu continuo brigando, brigueta como sempre. E como isso fez a senhora ter o interesse pela política? Da onde que a senhora chegou na política daí? Eu não tinha interesse. Não queria? Não se via? Não pensei nisso, não me via política. Por quê? Eu digo sempre, política é coisa... Eu passei muita coisa, uma história de vida de dificuldades, mas eu nunca enfrentei, por exemplo, maternidade. Eu sozinho no mundo não era difícil para mim. Criei 4 filhos, graças a Deus, todos bem. Temos 4 netos. São 4 netos? 4 netos. Tem o Luiz Henrique, mais novinho. Mais novinho? Aí, nunca pensei na política. Por quê? No Nordeste, a gente não vê político. A gente vota porque o patrão do seu pai disse, você tem que votar no fulano, né? Então você não via ninguém, não tinha essa prática do político. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 78, 82, foi a primeira eleição que o Otomar me botou para coordenar, eu não sabia nem por onde começar. Com quem que eu falo? Eu dizia, pelo amor de Deus, e mais o comitê era lá no Salão Nobre do Palácio, né? Ali distribuía telha, madeira para fazer casa, fazer tudo ali nesse tempo. E eu nunca despertei. Quando foi em 94, foi a época que tinha que ter a cota de mulheres. Como é que foi para ter essa cota de mulheres? Pois é, lei nacional, tem que ter tantos por cento de mulheres candidatas. E o Otomar chegou e disse, olha, eu tinha esse trabalho todo, você vai ser candidata. Foi um choque, né? Já não teve nem opção? Não tive opção. Eu só chorei muito, porque eu estava na Secretaria de Agricultura, na CEPA, tinha passado pela CEPAM, ficava sempre na assessoria. Eu digo, eu não quero isso. Eu fui política, na primeira eleição, eu tinha vergonha de pedir voto. Nossa! Eu chegava nas reuniões, falava e ia embora. Fazia um monte de coisa, mas tinha vergonha de pedir voto. Vergonha, porque a concepção do político naquele momento já era muito ruim. E eu tinha um trabalho como técnico, eu dizia, eu vou me sujar se eu disser que eu quero ser política. Né? A senhora tinha medo, né? Eu tinha medo. Não me atraía, né? Depois, mas aí o Otomar não precisava de mulheres e eu tive que... Eu lembro do dia que ele chegou na Secretaria de Agricultura, ele já foi quando eu voltei. E eu não queria lhe dizer, mas ele trouxe seu decreto. Ele dizia, você vai, se você não ganhar, você vai voltar. E eu fui. Eu lembro que foi horrível para mim. Mas por quê? Porque aí eu passei a ver política, eu passei a pensar, eu até aqui já cheguei, eu acho que tem muito pouco para fazer. Talvez eu na política vá fazer o que eu não consegui fazer como técnica, né? Pensamento interessante. Sempre pensei, talvez eu via político com poder, eu vou poder fazer algumas coisas, né? E fui. Fui naquela época, a gente contava voto ali no Senador Hélio Campos, no ginásio. E o pessoal da rádio dizia, ganhou o Henrique Machado, o Chico Guerra, o não sei quem mais, não sei da onde. E a Aurelina, que a gente não sabe de onde veio. Falou desse jeito? Nossa. Todo mundo tinha uma história de ser político de um município. Chico Guerra era vinculado a Caracaraí, o Henrique Machado vinculado a Alto Alegre. E aí tinha as feras desse tempo. Eu sei que eu era a quinta. E ninguém sabia de onde eu vim, porque o meu trabalho era espalhado. Eu andava, eu ia para Alto Alegre, eu ia para o Iramutã, né? Já tinha participado muito dessas lutas de terra. Foi uma guerra que, na minha vida, Raposa Serra do Sol, São Marcos, isso já política. Nessa época, teve outras mulheres que se elegeram junto com a senhora ou a senhora foi a única? Teve, não. A senhora consegue lembrar de alguma, né? Vou eu lembrar. A Rosa Rodrigues era do meu tempo, a Vera Regina foi do meu tempo. Né? Caramba! A Odete já tinha sido. Foram basicamente essas, né? Mas foi bom pra gente aqui. Foi. Hoje, aí fui. E comecei a trabalhar.
E a política, como é que eu vejo a política? Passei a ver, não, eu sempre vi. Eu digo muito isso nas reuniões que eu faço, política, você não se elege só, você não tem voto, você é um ninguém. Aí você começa a criar esperança nos outros. Começa a dizer que vai fazer. E as pessoas têm necessidades. As pessoas veem a política quase como um Deus. Ele pode, se ele quiser, ele faz. Enaltece o poder, né? Enaltece o poder. Olha, deputado pode, governador pode, senador pode. E as pessoas olham, às vezes, o que eu mais encontro, que eu ando muito, eu visito bairro, independente de política. Eu nunca encontrei ninguém que dissesse, agora que você chegou, graças a Deus, não. Eu não ando com segurança, eu nunca andei, eu ando só, eu não tenho... Eu digo, eu não matei nem fiz mal, eu nunca tive uma segurança para andar no carro meu. Não, eu vou, às vezes, eu pego ela quando é de domingo, que eu não quero chamar o meu irmão que dirige para mim. Eu pego uma delas, vou lá no Bela Vista, pego a menina que trabalha comigo e a gente sai visitando nas casas. E é muito interessante quando você está fazendo uma reunião política, como as pessoas olham para você. Como eles criam esperança em cima do que você está dizendo, né? Às vezes aí você chega, eu digo muito isso, não vote porque o seu compadre chegou aqui, vote, você é madrinha do meu irmão, você é minha irmã, você é minha comadre. E muita gente vota assim. Aí você leva um candidato lá no Pérola, por exemplo, para voltar, ele nem sabe o caminho. Como é que ele vai saber o que precisa ali? Se ali tem uma escola de ensino médio, se tem luz, se tem água, se falta, ele não conhece. Então muitas vezes, esse é o mal da política. E outra, as pessoas ficam olhando para você e dizem, eu vou mudar. Acho que esse daqui é melhor. Aquele me enganou, aquele nunca mais apareceu, eu vou acreditar nesse. Depois nada acontece. Aí depois, de novo... Aí vem a decepção com os políticos, né? Vem a decepção, é o que o eleitor sente na maioria dos casos que a gente escuta. Mas é essa a expectativa, é a esperança das pessoas que você está jogando. Não custa nada, e eu faço isso. Se você não pode esse ano, você volta lá. Se eu não posso só, leva uma turma comigo. Eu sempre faço isso. Quando eu não consigo só, eu digo, vamos juntos. Melhor coisa. Faço isso sem nenhum problema. Governador, passei por todos os governos, sempre entendi que não tenho o direito de jogar com o sonho dos outros. Perfeito. Chegar e dizer assim, eu não fiz porque eu era oposição. Irmã, uma coisa é você não concordar com aquilo que o governante faz. Outra coisa é você deixar de estar junto porque aquilo beneficia alguém. E onde que eu vou buscar aquilo que as pessoas esperam de mim? Onde é que eu vou buscar uma escola? Onde é que eu vou buscar uma estrada? Onde é que eu vou buscar um aumento de produção para aumentar uma renda? Onde é que eu vou buscar um emprego? Onde é que eu busco uma alternativa? Eu busco no governo. Não tem outro caminho. Então, eu não tenho direito, depois de dizer não fiz porque era oposição. Não mistura as coisas. Não mistura as coisas. Você se comprometeu e se você tem poder de fazer uma emenda, e você tem de mudar um orçamento, e você tem oposição ou não, direito é igual, faça. Você se comprometeu. E o não fazer é que cria essa decepção, das pessoas falarem mal, das pessoas não acreditarem, né? Cria muito por conta disso. Diz que é proibido fazer promessa, né, nas eleições, mas só que você escuta. Muitas, né? Promessas. Olha, eu vou asfaltar aqui tua rua, tá? Vou fazer uma casa, tua casa. Isso não acontece. E as pessoas começam a dizer, político não presta para nada. A senhora acha que essa política de antes, de quando a senhora foi eleita pela primeira vez, e a de hoje, tem alguma diferença? Tem alguma mudança? Muita. E ainda tem o que melhorar? Muito. Aquele, né? Muito. Só tem que melhorar. Eu na última eleição de prefeitos, eu vi uma coisa acontecer. No primeiro turno das eleições, 11 prefeitos de várias capitais e alguns municípios grandes, eles se elegeram no primeiro turno. Você fazendo uma análise, você vê que esses 11 prefeitos eram pessoas que tinham uma história que mantém até hoje. Que legal. Né? 11 prefeitos se reelegeram porque
tinha uma história, tinha alguém que apoiou, tem uma história que permanece até hoje de fazer, de compromisso, de estar no mesmo lugar, de estar no mesmo partido. Então, para mim, e você vê, eu tiro um exemplo do Caiado, né? Ronaldo Caiado, ele governador, nem sei, acho que nem é governador agora, tinha um candidato dele no segundo turno e um do Bolsonaro. Bolsonaro, o mito. Quem ganhou foi o Caiado. Porque o Caiado tem uma história ali naquele confiança. Ganhou a confiança das pessoas. Foi a mesma coisa em Minas Gerais, né? Quer dizer, isso para mim é um sinal da volta da velha política. Daquela de confiança. Daquela de confiança. Porque eu vi uma análise desse dia, você tem 3 níveis de eleitores. Tem aquele que não está nem aí. Se achar um papel no meio da rua, vota nele, sai perguntando pro que está do teu lado. Esse é o terror. E aí um número, né? Esse não está nem aí para nada. Tem aquele levado por qualquer coisa. É a turma que diz, esse se vende, esse se pagar alguma coisa, tem. E tem a turma que diz assim, cara, eu vou acreditar, porque eu vi, porque aconteceu, né? Então, para mim, essa eleição foi uma marca do início da volta da velha política. Você está vendo aí a nível nacional. Quer dizer, o Lula, por exemplo, fazendo a mesma política que ele fez antes, mas hoje ele está em queda. Né? Independentemente, cabeça do eleitor que está mudando. As pessoas estão se interessando. Estão se interessando mais, né? Estão buscando, estão vendo que a vida deles, a gente diz assim, a vida das pessoas passa pela mão da gente, sim. Agarra quem quer. Passa pela nossa mão. Exatamente. Tá? Por isso que eu digo muito que para você ter qualquer formatura na tua vida, você precisa estudar tanto para ser médico, para ser professor, para ser qualquer coisa. E para ser político não precisa. É discrepante, né? Como é que eu vou saber que essa lei aqui é boa para aquela região, para aquela pessoa? Se eu não vou prejudicar o país, ou o estado, ou o município, como é que eu vou saber? É muita empatia. Então, é muito difícil ser política, você lida com o interesse dos outros e do Estado. Porque eu sempre tive como projeto, eu acho que eu tenho não sei lá quantos projetos, mas eu sempre tive um projeto maior. O Estado tem que crescer. Meta, chegar num nível de não lembrar dos meus projetos. Meu projeto é o Estado crescer. Para isso, eu vou tentar criar mecanismos para isso, que são os projetos que eu tenho na Assembleia, que é a minha luta com o governo, com secretarias. Eu todo dia, como política, talvez eu não fique sem ir 2, 3 secretarias. Por quê? Eu vou lá no Caroebe, em Roraimópolis, eu ando todo cansado, eu vou com o Bonfim. Aí quando você vem com uma série de coisas. Você vem com a ponte que caiu, você vem com o transporte escolar que pode não funcionar, você vem com uma série de problemas que você identifica ali, você identifica que não está indo bem, aquilo que dizem não é verdade. Então quando eu chego, eu não espero muito para fazer discurso. Eu vou atrás de resolver. E não mando ninguém não, eu mesmo vou. Se leva chá de cadeira, eu levo de vez em quando, mas eu vou. Tudo bem, faz parte. Eu vou, a gente corre, por quê? Você já pensou que é uma ponte quebrada? Quantos dias uma aluna vai ficar sem aula? Né? E você vai identificando essas coisas e eu vou muito. Ando muito, porque eu acho que eu me propus a isso. Eu pedi voto, ninguém me ofereceu. É isso que eu já ia perguntar. Essa primeira campanha, a senhora foi lá pedir voto? Fui, mas eu fui assim, muito em cima da hora, porque eu tinha um trabalho que ninguém tinha, né? Então contou com a confiança mesmo das pessoas. Ainda hoje, eu faço campanha, por exemplo, se eu for fazer uma reunião no Cajaí, Iracema, que seja do Baliza, eu não levo nenhuma equipe de Boa Vista. Lá eu tenho alguém que acredita em mim, tem as pessoas, tem um grupo. Um grupo de 4, 5, 10, depende do município. Entendi. E lá eles é que sabem. Eles muitas vezes trabalham até comigo. São eles que trazem para mim o que não está bem lá. Pouco eles chegam toda hora, eles ligam, eles mandam. Se acontecer se faltar um professor 3 dias, eles já estão gritando de lá. São meus olheiros, né, que eu chamo. Tá certo. Então, eu não levo ninguém. Eles fazem a reunião, eles fazem a campanha. É a mesma coisa, Boa Vista. Eu ando muito nos bairros.
como eu tenho, o pessoal tanto trabalha com a gente, como eu mesmo tenho uma lista de amigos que a gente viaja muito. Então eu sou esse tipo de gente que acho que eu só me elejo se as pessoas confiarem em mim. A senhora acha... E eu não sei se é ideal de continuar um tempão na política. Diz que as pessoas só saem quando tiram, né? Eu acho que eu ainda estou aí porque... Eu já ia falar sobre isso. A senhora está 7 mandatos, né? 7 mandatos. Então acho que a senhora ganhou a confiança desse povo muito bem, obrigada, pois viu? É, graças a Deus. E eu tive nesse tempo um mandato que eu não participei. A senhora ficou doente, né, por um período? Doente, aí bem na época da eleição eu fiz uma cirurgia de coluna cervical, ela ficou tão bem. Eu não podia andar, né, delicado. Mas mesmo assim eu fui ser secretária de Agricultura, eu fui ser presidente de Interaima, eu fiquei no meio... Home office na época, né? Praticamente. Office que eu sou até hoje. Eu digo que eu sou office boy de luxo. Office woman. Você ganha um bom salário para andar às vezes atrás de coisas que, meu Deus, não precisava. Que loucura! Mas eu faço. Eu faço porque isso atende à necessidade das pessoas que estão hoje. Eu acho que com isso a gente ganha confiança, né? É como eu disse, eu não chego em nenhum lugar para dizer, ei, você sumiu, ei, você apareceu agora. Não, nunca aconteceu isso comigo. Acho que porque a senhora foi muito verdadeira e meteu a cara, a mão na massa. E digo até hoje, eu digo o que eu posso e o que eu não posso. Tem gente que chega e me... a senhora arranja um emprego pro meu filho? Eu não tenho emprego agora. Eu não vou dizer, não, pode... Não tenho. Tá, mas as meninas que trabalham comigo, muitas vezes não pegue currículo das pessoas, porque cria expectativa. Pega o nome. Se eu tiver uma chance, eu ligo e chamo. Isso. Então eu aprendi muito a dizer, não, eu não posso, não, isso não vai. E não tenho medo. Isso aqui não vai acontecer, não espere, não tem perspectiva, não tem projetos no governo para isso, não tem onde eu buscar, eu digo. Né? Quando tem, está difícil, eu chamo todo mundo para ir junto, faça, e vai assim. A senhora acha que foi essa sua intenção que gerou essa conexão entre as pessoas? Eu acho que foi. Eu sempre ser verdadeira desde a minha primeira eleição. Na eleição passada, eu tive outro problema de coluna, né? E eu já tenho filhos, eu tenho 2 filhos que são médicos, e é uma guerra, né? Porque a mãe... Você não vai mais, mãe já chega, mas senhora, eu tenho uma cirurgia de coluna cervical e outra de coluna lombar com parafusos. Senhor! E nessa campanha passada, eles fecharam o cerco. A senhora não vai mais não, mãe. A senhora, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de coluna. Nossa! Não fazia um ano, toda, né, vem... E eu fiquei numa expectativa, porque eu não tinha avisado a ninguém do meu grupo, todo mundo esperando, não tinha gente que ficava doente, tinha gente que chorava, e eu dizia, como que eu vou abandonar esse pessoal que trabalha comigo há mais de 20 anos? E foi, aí chegou maio, junho, e a eleição já outubro, né? E o que existia era que eu não ia ser candidata, porque eles diziam mesmo, meus filhos, a senhora não vai. Aí fizeram uma reunião. De família. De família. Mãe, a senhora vai fazer o que a gente quer, tá? Disse, tá bom. Aí foi na casa do mais velho, umas 9 para 10 horas. Mas a senhora, cheguei lá, sentei numa mesa igual essa aqui. Mas a gente decidiu, a senhora não é candidata. Eu falei, foi. A gente não vai ajudar a senhora e a senhora não vai. A senhora não tá... Eu baixei a cabeça, desci. E depois eu vou. Se vocês não quiserem ir, vocês não vão. Rapaz do céu, gente. Eu vou com esse meu grupo, menina. Fizemos a primeira reunião para dizer que eu era política dia 23 de agosto. Né? Faltava 1 mês e pouco para a eleição. Né? Todo mundo, meu Deus do céu, que loucura é essa, né? Fui, todo mundo veio, essa turma, é uma turma que a gente ganha. Eles vão para a rua, mulher, eles passam a noite se precisar, eles vão para o interior, os amigos que a gente tem. E eles que fazem a campanha. Reuni e disse, a minha campanha vocês vão fazer. Eu, por exemplo, o meu filho mais novo foi para o interior, teve interior que eu não consegui ir por causa da outra cirurgia de coluna, eu estava operada, eu não aguentava, com placa na coluna, 6 parafusos, era terrível, né? E eu não podia ir muitos. Aí o mais novo, ele que ia para o interior, juntava a minha turma, né? E juntava a turma e fazia o que tinha que fazer, fazia campanha, ficava lá em todos os municípios, de Normandia, Pacaraima, Caroé, Belém, em todo canto.
E eu digo, vocês querem que eu fique, então vamos ganhar a eleição. E foi assim, foi uma eleição assim, inesperada, que eu tive quase 7 mil votos. Graças a Deus, cada eleição a gente cresce, né? E eu fico com pena muitas vezes. Agora eu estou noutra guerra. Eles dizem, você não vai ser candidata mais não, mãe. Eu fiz uma prótese de joelho. Mãe, chega, eu digo, gente, eu ainda posso fazer alguma coisa, ainda tem muita gente que espera. Se eu passar um mês sem uma localidade, ele já começa. A senhora nunca mais vem aqui, não é? Não, eu estou indo. É assim. Aí a senhora se sente, né? Não, vou ter que ir lá. Eu sinto assim, meu Deus do céu, será se eu ainda posso fazer? Mas tem que passar esse bastão daqui a pouco para alguém, para continuar olhando, ver se aprenderam alguma coisa, né? É sobre isso. Pronto. Então, desse período todo, existe alguma curiosidade ou algo que você tenha vivido ao longo desse tempo que também construiu essa Aurelina da política? Eu acho que não teve nada de diferente, a não ser essa concepção que eu tinha de política, que eu nunca idealizei ser política, nunca pensei em seguir por esse caminho. Depois, quando eu entrei, eu construí uma forma de fazer campanha, do meu jeito. Minhas coisas é assim, eu não... Pra você ter uma ideia, eu não tenho na minha vida política um deputado federal que diga, você se ligou a ele e continua até hoje. Não, eu chego no município, tem um senador, tem um deputado federal do grupo, então é esse aí que a gente vai. Parcerias. Parcerias, às vezes o deputado nem sabe. Eu chego, eles dizem, deputado, eu queria apoiar o fulano. Bom, espero que ele te conheça depois. Né? Então eu fui criando uma forma própria de fazer política, né? De não esteja pensando que se a política for nesse domingo, a eleição, no outro domingo eu não estou no mundo. Do mesmo jeito, com esse perfil, minha maneira de ser, às vezes as pessoas dizem assim, vamos, ela se cuida, tem que fazer o meu perfil, já está pronto, eu sou desse jeito, eu Engraçado. sou isso. A gente fazendo sua pauta assim, nossa, ela é séria, nossa, ela vai ser uma mulher séria, a gente tem que puxar uma linhagem mais séria. Chegou aqui já falando de trabalho a mulher, então, tipo, né? Mas não é tem nem isso como eu não tenho esse negócio, não, eu sou de trabalho, eu digo que a gente tem que ser chique na hora que precisa, né? É bom mesmo, a gente tem que ter nosso lado elegante. elegante. A gente tem que saber ser, na hora que você tem que ser igual aos outros. Você não pode ser diferente. Você não pode chegar numa casa onde as pessoas te viram numa eleição, bem simplesinha, chorando quase, né? Pedindo voto, depois você chega lá esnobando. Real. Não é isso, as pessoas têm medo disso. Eu tenho que ser o que eu sou, e eu sou isso. Eu não tenho problema de tomar café em todo canto, se tiver comida em todo. Quando eu digo que eu vou para os bairros, tem comida em todo canto, vamos lá. Né? Não tenho essa coisa. Eu acho que eu tenho sempre essa concepção, eu penso isso com relação às minorias que o povo chama, que eu não chamo. Índio, preto, não sei o quê. Eu não gosto desses negócios, porque eu acho que o índio, ele é igual a mim, cara. Ele tem desejos, ele tem vontade de crescer. E eu digo isso nas comunidades indígenas. Quando as pessoas chegam, ele não vai fazer vestibular de Wapixana, Macuxi, ele vai fazer de português, geografia, história e matemática. Real. Ele quer crescer, ele quer ter um carro, ele quer ter uma geladeira em casa, ele quer ter luz elétrica. O descobrimento do Brasil era tudo nu, hoje não é mais, não tem nem onde viver nu mais, não tem mais caça no mundo para ele se alimentar. Então hoje ele quer ter, não, ele tem os mesmos direitos que eu. Então as oportunidades têm que ser igual. A mesma cota, um pior racismo que eu vi. Não sei se é porque lá em casa tinha um pai branco e uma mãe da minha cor, parecida comigo, né? Eu não nasci com esses pensamentos, porque eu nunca me senti diferente por ter cor diferente. Eu nem penso nisso. Por que eu tenho que ter cota de preto? Será que preto é burro? Nada a ver. Será que preto não tem inteligência? O que tem que mudar é o sistema de ensino. Exato. O que tem que mudar é a oportunidade para todos. Inclusão no geral, né? Inclusão no geral, que nós não chegamos aí ainda. Ainda vamos levar um tempo. Estamos galgando, né? Eu não vou alcançar isso não, mas eu espero deixar plantar essa semente, plantar né? Essa semente. Todos são capazes. Então eu sou muito assim. Agora, nós ainda vivemos num lugar, agora na pandemia, ou hoje. Você chega numa vila, tem aula online, para os alunos assistirem. Você pergunta para uma turma de pais ou de aluno, quem tem telefone em casa?
Quem tem internet em casa? Quem que tem? Como é que vão fazer as pesquisas? Como é que vão fazer? Coisas em casa? Não tem. Então você tem uma realidade que é a base da nossa sociedade, que daqui a pouco esse povo está aqui no meu lugar, no lugar de outros. Então o que tem que mudar é isso que nós ainda não conseguimos, porque Roraima, como eu disse, Roraima, a grande satisfação que eu tenho é que Roraima deu um salto. Foi nos últimos anos, ela sempre cresceu. Está dando saltos. Está dando saltos constantemente. E como isso é bom. Como é bom você ter uma escola de ensino médio em qualquer lugar. Eu brigo muito por isso. Eu me meto todo canto. Agricultura, educação, um pouco mais. A professora não saiu dela. Não saiu. Talvez a agricultura e a educação são as áreas assim que eu mais... Acho que quase todo dia eu vou na educação. A veterinária talvez ficou ali no cantinho. A veterinária ficou longe disso. Mas a gente briga muito por essas questões porque é a forma do Estado crescer, gente. Olha, cada saco de farinha que um produtor produz, você é do meio rural? Não, sou do urbano também. Sabe por quê? Esse pai tem que botar o filho para estudar. Ele vende um saco de farinha para pagar a conta do aluguel do filho bem aqui. Ele vive assim, eu conheço essa realidade. A gente ainda vai chegar no pai que vai ter um lote produzindo, que o filho chegue de carro para passear, a gente ainda vai chegar aí. Né? Então a gente ainda vive essa realidade. Eu ainda vivo a realidade de que 2 sacos de farinha num camarada que vende na calçada já emprega alguém. Ele já não vende só, ele já vende com mais outros juntos que ganham um troquinho. Entendi. Senão daqui a pouco eu vou o quê? Eu não tenho, o Estado não tem condições de absorver com casa suficiente, com moradia, com emprego e outra. Quem mora no campo hoje, se ele não estudar, ele sabe produzir. Quem mora na cidade não sabe lidar com computador. Mas se não tiver a produção, eu não vivo, eu não tenho computador. Então isso é uma engrenagem que tem que crescer, já que nós vivemos o Estado agrícola. Eu sou técnico de planejamento ainda. Quando a gente fazia nossos trabalhos, estudos de mercado, tudo isso, sou do tempo do doutor Getúlio, do doutor Haroldo e dessa turma, sempre o pessoal tinha a visão da exportação, a Venezuela é o nosso mercado, e eu já dizia, não, é bem ali o Amazonas. Por que o Amazonas? O Amazonas não tem produção agrícola. Realmente. Não tem. O Amazonas é outra fonte de economia, Zona Franca, é fazer uma televisão, fazer a bicicleta, fazer a geladeira. E se eu for fazer isso em Roraima, vai ser mais caro. Por quê? Porque eu já tenho que pagar o transporte daqui para Manaus, para exportar. Mas em Manaus, se você procurar um centro de produção, teve uma época que deu um problema de uma praga aqui na banana, ácaro vermelho, banana laranja, e o pessoal fez uma greve, porque essa produção do sul do estado não vem para Boa Vista, ela vai para Manaus, ela abastece Manaus. E eles fizeram uma greve porque Manaus fechou as barreiras, não deixava passar a produção. E eu fui para o meio da greve, era um trator lá em cima da ponte, e eu lá no meio. Vamos para Manaus. Cheguei em Manaus, eu lembro, a Rose Heine, que era da ADE, parecia que tinha chegado no cantor sertanejo. Um monte de gente, eu digo, o que é isso, meu Deus? Eram os feirantes de Manaus que não tinham banana na feira para vender, não tinha laranja, porque vinha de Roraima. Então o nosso mercado é esse ainda, porque lá a produção é pequena. Lá nós temos 5 vezes quase a população de Roraima. Lá é água, lá é outro nível, lá é outra fonte, é comércio, né? A indústria também não. Você vê que nós produzimos mais tambaqui de forma artificial do que o estado do Amazonas, que é o berço. Nasceu ali o tambaqui. Mas nós exportamos para o Amazonas. Então a gente sempre viu isso. A gente tem um estado com potencial agrícola, ainda vai levar muitos anos para a gente abastecer Manaus. Manaus é mais água. É outro tipo de produção. Nós vamos levar muitos anos para chegar a abastecer só o Amazonas. Eu lembro que na escola eu perguntava para as professoras, por que aqui não tem soja? Pois é. A professora, não, é porque tem que preparar a terra, minha filha. As professoras tentavam dar aquelas respostas como que podia, né? Mas não vai ter soja nunca aqui? Porque eu gostava de leite de soja, criança, né? Mas umas coisas, velho. Não vai não. Hoje eu vejo
tudo que tem feito, todas as plantações, as exportações. Imensa. Hoje nós já temos óleo de soja. Falei sem querer. Daqui a pouco está aí no Brasil inteiro nosso óleo produzido aqui. Já produzimos uma escala menor, experimentar. Tem várias indústrias de transformação. E isso é Roraima. É o Roraima que a gente ajudou a construir, que orgulha. E com certeza vai ser muito maior. É muito maior. Nós temos entraves imensos. Questão da terra indígena. É um depósito de terra que tem outros interesses por trás disso. Precisava nos 3 programas para dizer o que eu penso. Guarda essa ideia aí, galera. Você tinha antes uma produção de arroz irrigado muito grande aqui. De repente tira. Ali os índios viviam bem. Eles também começavam a produzir, como hoje eles produzem milho mecanizado. Que legal. Produzem milho mecanizado, as comunidades indígenas. Naquele tempo isso já existia, não tira. Eu conheço propriedades assim, imensas, bem estruturadas, não tira, porque é terra indígena. Você precisa ver como é que esse povo vive hoje. A senhora teve uma participação, né, nessa demarcação, na época? Eu tive muito, eu briguei muito, eu vivi em Brasília, tem um foto no meu gabinete. Eu assim, de banda pra cima, com a Ellen Grace, com o STF, eu ia com todo mundo, eu ia de gabinete. Batendo a mão na mesa. A gente brigava. Hoje o pessoal disse, não quero mais em Brasília não, já briguei muito lá. Acho que a senhora andou de avião o suficiente. Tá louca, a gente Brincadeira. Saía daqui. Eu lembro que eu fui no Surumum, que estava lá no auge de tomar as terras. Cheguei no Surumum, foi um dia que eu chorei, falando desculpa. Era com o senador Mozarildo, nesse tempo que a gente foi, descemos de avião, e a Polícia Federal, um monte, tudo assim feito fila, onde eles iam atrás. E os índios pegavam as coisas. O Surumum era histórico de ocupação de pessoas, Zé do Mangá, essa turma, né, que até os filhos já estão da minha idade. Eles tirando as coisas, jogando fora e eles entrando. Então foi um retrocesso para as comunidades indígenas muito grande. Por quê? É o que está acontecendo hoje. Se você for na Feira do Produtor, aqui no centro da cidade, que eu estou numa luta com o governador para a gente criar uma SEASA, e acho que nós vamos criar, para tirar dali. Ali estão índios bêbados, brigando, comendo lixo. Nossa! De vez em quando tem um crime, é o que está acontecendo aqui. Ainda ontem nós estávamos falando na Assembleia. Cadê o Ministério? Não é o governo federal. Índio não é gente na concepção dessas pessoas. Caramba! Eles são tutelados da União. São tutelados, eles não têm terra. Eles não podem vender um palmo de terra. Eles são tutelados, a terra é da União. Aí vem aqui, cria uma governança, um prédio, não sei das quantas, que ninguém pode entrar. Né? Aí fica esse povo sem uma perspectiva de crescimento, sem apoio. Nessa situação, os Yanomamis vêm aqui por Campos Novos. Se você for de carro, você vai encontrando eles. No meio do caminho. No meio do caminho. E vem para cá, eles não têm onde ficar. E a FUNAI, eu perguntei onde ainda existe. Já ia fazer essa pergunta. Pois é, ontem fiz, porque eu não escuto mais falar. Aí nós mandamos uma pergunta, eles responderam hoje que já deram conhecimento aos órgãos competentes. É o mesmo problema que a gente tem na fronteira. Aquele processo. Não existe mais nem processo. Né? Não, hoje é o Deus dará. Caramba. É a mesma coisa que você vê na fronteira com a Venezuela. O que a gente está enfrentando hoje? Não são os venezuelanos, não. É o sistema. Eu um dia fui a uma audiência pública e estava lá o Exército. Eu contei um dia no estado de Roraima, acho que tem esses dados, tinha 21 ONGs aqui nesse estado. A comida que ele fornece para os venezuelanos é do mesmo preço que fornece para o hospital. O mesmo preço, sem licitação com recurso do governo federal. Aí o pessoal do Exército já começaram a dizer, nós temos 2.000 vagas de abrigo na audiência pública. Aí lá pelas tantas vem o outro e diz, nós recebemos 600 pessoas por dia passam nessa fronteira. E eu, atrevida, digo, e vocês estão matando esse povo jogando aonde? Nossa. Porque vocês recebem 600, só tem 2.000 vagas de abrigo. Cadê esse povo? Onde é que está? Tudo na rua. Estão tudo na rua, na frente da rodoviária, onde tiver um órgão público. Nesse tempo ainda estava se acumulando muitas pessoas aqui. Agora não, eles já estão no Caruebe, no Baliza, em Rorainópolis, empregado, cuidando no comércio, eles estão em todo lugar.
Mas nós temos uma maior população de venezuelanos hoje aqui do que a roraimense. E o governo, nós não podemos interferir. Nós somos, assim, omissos com relação. Não é omisso, porque nós não temos o poder para nada, de interferir em nada numa fronteira. É o governo federal que cuida de fronteira. É a Polícia Federal que está lá. Polícia Militar só se for chamada para auxiliar. Então, são 2 casos que a gente tem hoje, que pressionam muito Roraima. É a questão da migração, porque o Estado tem dia que tem 10 partos na maternidade, por exemplo, 6 são de venezuelanos. Nós temos mais de 500 presos na cadeia pública. Quem é que mantém isso? O Estado de Roraima. Nós nunca recebemos do governo federal R$1 para ajudar. Eu vi ontem, estava conversando com o Jefferson, um menino, passou no seletivo agora com uma escola em Pacaraima, ele tem 450 alunos, só 30% são brasileiros. 70% são venezuelanos, de 450. Quer dizer, você tem mais de 300 que são venezuelanos. E você não pode dizer nada, eles não têm culpa, eles vêm. E nós temos ninguém tem culpa, né? Ninguém tem culpa. Mas tem para receber, não tem culpa, mas não pode ser irresponsável. Exato. Se você está recebendo, você tem que ter condições mínimas para abrigar essas pessoas. Ou então diz, meu amigo, não cabe mais gente. Não dá mais. Fecha as portas. É difícil, é muito difícil. E a política passa por tudo isso. E falando nesse quesito de como poderia melhorar, a senhora fez vários projetos, certo? Uhum. Quais deles que a senhora lembra? Ela falou que eram tantos, né? Que ela não lembra da maioria. Mas qual deles a senhora mais se orgulha? E ao mesmo tempo, qual deles fez mais a diferença? Olha, ao longo do tempo. Ao longo do tempo, né? Depende muito das fases. Nós fizemos muitos projetos para construção de vilas, de estrada, para construção de escolas. Isso fez parte da nossa vida sempre. Ultimamente, uma das coisas assim que tem envolvido muito o meu tempo é a criação do Instituto de Assistência Técnica. Por quê? Era uma coisa que eu tinha 10 a 15 anos de luta, que acabou no estado de Roraima, a assistência técnica que é destinada pelo governo à população do campo. Nós não tínhamos mais isso. Acabou, é a Emasté, Ematé, Fadé, até que extinguiram. Então nós não tínhamos praticamente mais isso, e nós temos mais de 30 mil agricultores familiares. Esse pessoal vivia muito à mercê, eles não tinham políticas que mantivessem eles no campo. Que a minha proposta é quem vive lá e vive bem, não quer vir para a cidade. Não quer. Tem pessoas que, se você trouxer para morar na cidade, eles adoecem e morrem. Pessoas mais idosas. Verdade. É a vida mais... Agora, chega uma hora que ele não tem escola para o filho, ele não tem como produzir, ele não tem uma linha de crédito, ele não tem um auxílio de nada, ele vem embora. E o que ele vai encontrar aqui? Desemprego. Daqui a pouco os filhos descaminham para um lado e para o outro. Desespero, isso sim. Desespero, né? Pessoal na rua, que a gente já vê hoje, como você vê em cada sinal que você para. Complicado. Então, as coisas, os projetos que a gente faz para produção, né, para ajudar a produzir determinadas localidades que têm mais uma tendência natural para isso, tentar fazer projetos, eu tenho vários, no sul do estado, para a gente ter uma cultura mais efetiva, a fruticultura desenvolvendo. Por quê? Porque você abastece Amazonas. O que você vende gera imposto. Esse imposto que gera com o nosso movimento de comércio é o imposto que o Estado tem para pagar o quê? A saúde, a educação, a segurança. Se você não tiver isso aqui, como é que você paga? Como é que você paga a folha sem renda, o Estado sem renda? Então, essa coisa de dizer assim, a defesa de uma coisa, porque, puxa, na verdade, no fim a gente defende a boa vida, que todos vivam bem, em condições iguais, mas você só vive se o Estado puder pagar a conta. E se o Estado, e a gente hoje já vive numa situação com o Estado no limite de emprego, e olha que esse Estado tem crescido, mas cresce também as demandas. Eu estava hoje
A gente tem um programa especial na Assembleia, o Centro de Apoio aos Municípios, que eu presido esse programa. Eu hoje estava colocando lá no advogado uma pessoa com especialidade em associações rurais. Por que associações rurais? Porque a associação, o camarada passou a entender que ela só deve existir para ganhar alguma coisa. Eu vou ganhar um trator, aí depois não tem com que botar o óleo do trator, nem pagar o tratorista. Então, ele precisa entender que ele tem onde buscar recursos fundo perdido, recursos de financiamento, recursos de toda a ordem. Então, a gente está com esse trabalho também agora, mas sempre com essa visão. Todos os projetos que nós fazemos, ele tem como objetivo esse Estado ter renda. Porque quais são as rendas do Estado? ICMS, que o comerciante paga, é o nosso IPVA, são esses impostos que o Estado cobra, que forma os 30, não é nem 35, para voltar aqui, os 35 dos 100% do orçamento do Estado. Que é revertido para essas áreas. 65% a 70% de tudo que o Estado tem para gastar num ano, vou botar 70% porque ele vem do FPE, do governo federal, que é a divisão de recursos, tá? E aqui é a renda do Estado. Então nós dependemos muito desse crescimento aqui para a gente melhorar, porque esse é quase fixo. E olhe que nós recebemos mais FPE do que boa parte dos estados brasileiros, pela condição, vários quesitos que pesam aqui. Então nós precisamos que esse povo cresça. Por quê? Porque a nossa alternativa econômica é a agricultura. É a soja, é o milho, né? É a alternativa econômica que a gente tem, é isso, é o que gera para a gente hoje imposto. E a gente vê o pessoal do agro aí prosperando horrores, por que não podemos prosperar também? Não podemos prosperar também. Não é? É isso. Então vamos dizer que ela se orgulha de todos os projetos? Porque querendo ou não, pelo que... A gente tem projetos, vários projetos na área de educação também, por exemplo. Você vai numa escola hoje, é muito comum dizer assim, o menino só vem para a escola porque não tem o que comer em casa. Mas escutamos bastante isso, bastante. Muito. No meu tempo, e até pouco tempo atrás, o que era que compunha a merenda escolar? Nossa. Era o biscoito, café com leite, não sei o quê, o Nescauzinho, o suco. Hoje é feijão, arroz, carne, macarrão. Olha, na minha época, em 90 pra cá, gente, era gostoso. Aquele aí macarrãozinho você vai pra escola pra comer ou pra estudar, né? Difícil. Então, era bom. Eu acho assim, eu vejo hoje, às vezes eu digo, gente, estava numa discussão na educação essa semana com as pessoas que fazem merenda. E eu brigando, eles têm que chegar às 6 horas, porque eles têm que fazer feijão, arroz, carne, macarrão. Tem que chegar às 6 horas da manhã, 9h30 serve a merenda de uma turma, termina de lavar prato 600 alunos, meio-dia e já tem que fazer a merenda da tarde. Mas é muito, eu não sei o que eu queria, aonde eu queria chegar com isso aqui. Quer dizer, no nosso tempo, a merenda escolar era isso. Hoje, eu digo muito para as pessoas, parece, é a mesma coisa que escola de tempo integral. O pai quer deixar o filho de manhã buscar de tarde. Como eles querem isso, né? Como eles brigam, mas eles não querem mais criar os filhos. Escola ensina português, matemática, geografia, história. Bom senso. Quem ensina em casa, educação, né? Bons costumes, é família. Mas hoje a gente transfere muito isso, né? Como a gente transfere? Depois tu não reclama que a sociedade tá ruim, viu? Não. Porque a sociedade tá ruim. Tu deve atenção com teus filhos, não? Mas não é esse tipo que a gente quer puxar, não. Não é. Mas eu digo assim, a gente transfere para o professor que muitas vezes não está preparado para isso aqui. Você hoje tem uma turma jovem também, que é professor, que ainda não tem filhos, que ainda não conhece, que ela passou num concurso para ensinar português ou matemática, né? Ela não tem tempo, porque ela não tem só um aluno, ela tem 25, 30 numa sala de aula. Então ele não tem, muitas vezes, essa oportunidade de educar. Nossa, são tantas questões, né, dona Lina? Tu é doido. E tipo, é bom saber que a gente tem pessoas que se preocupam, é bom a gente também saber que... Eu digo sempre o que eu queria dizer, nas escolas, se eu não preciso ter almoço, merenda,
O que eu preciso ter nas escolas? Em vez de eu ter comida, que muitas vezes eu tenho alunos que nem aceitam comer isso aqui, o hábito. Estraga, eu né? preciso ter na escola, eu tenho projetos nesse sentido. Pessoas da área social que identifiquem quais são as crianças problemas, que passam necessidade, que têm problema em casa, e eles cuidem dessas famílias, dessas crianças. Essa equipe aqui da área de educação identifica a família, o que ela precisa, vamos arranjar um emprego, precisa de ajuda porque a mãe é sozinha, o pai bate na mãe, a criança não tem o que comer, é o cara da cesta básica. Então vamos identificar, porque nem todos, não pode ser um tratamento igualitário na nossa sociedade, né? Exato. Então, em vez de estar isso preocupado, tem que ter não sei o quê, não, tem que ter pessoas que identifiquem quais são as crianças problemas, que têm problemas. E ir erradicando aos poucos. E cuidando desses, né? E cuidando. Tem tantos programas do governo, programa de cesta básica, tudo tem programa para ajudar. Né? Interessante. A gente precisa fazer isso. Isso é um começo de um meio que a gente sabe que não terá fim. Que não terá fim. Que não terá fim. Agora, vamos falar umas coisas mais leves? Bora. Vamos falar umas coisas mais leves? Eu quero saber assim, trabalha, cuida dos filhos, e os filhos cuidam da senhora, 4 netos, a senhora não para, não tem um momento de lazer para ler um livro? O que a senhora faz na sua hora vaga? Na sua hora vaga? Quando eu parece assim, eu estava falando hoje com alguém, não lembro quem, que a gente condiciona a vida da gente da forma que a gente quer. Tem gente que costuma terminar um de almoço, dormir até, não sei qual, 3 horas da tarde. Meu sonho. Se não dormir, passa o resto do dia cansado, né? Tem gente que condiciona dormir 8 horas da noite, aí dorme. E feliz de quem faz isso, não estou criticando. E as pessoas, eu não sei se é porque eu tive essa vida assim, de vir para cá. Eu cheguei aqui com um filho, grávida de outro, tive mais 2, eu não conhecia ninguém em Roraima, né? E para sustentar, por exemplo, no tempo do meu primeiro filho, aqui não tinha científico, aqui tinha só escola de formação de professores. Eu já tive que tirar daqui, porque ele tinha um sonho da medicina, e depois foi o segundo, aí o meu primeiro filho passou a ser o pai dos outros, né? Porque cada um tem mais ou menos 3, o primeiro para o segundo tem 6 anos de diferença. Depois, os outros têm 3. E ele cuidava, eu estava para estudar, né? Então eu tinha que trabalhar bastante. Eu tinha que fazer tudo isso, porque naquele tempo eu precisava ganhar uma gratificação a mais. Né? Eu precisava de tanta coisa, precisava para a minha vida e para dar o melhor para eles. Eu sempre tinha, né, essa coisa de que meus filhos vão ter, não é ter o que eu não tive, porque eu sempre entendi que meu pai deu tudo que ele pôde me dar. Não ficou me devendo nada. Ele só tinha aquilo e não podia me dar mais, né? Então a gente sempre sonhou com isso. E eu acho que eu condicionei. Eu nunca fui assim de festa, não me habituei a isso. Às vezes eu vejo meus filhos, eles já gostam de festejar aniversário, eu digo, engraçado, eu não fazia. Mas eu não fazia quando eu morava no Nordeste, eu não tinha condição para isso. Então a realidade é outra. Condiciona, né? Tua vida, isso. É difícil eu parar. Às vezes eu fico em casa. Carnaval, fiquei em casa. Eu não vou, porque carnaval eu vou perturbar os outros, né? Chega nas casarias, o pessoal tá aqui descansando, outros não querem ir pra festa. Fiquei em casa. Olha, o que eu remexi de papel, acho que eu quase nem tenho minha casa de papel guardado. Um monte de coisa, porque eu ficava impaciente de dizer, mas eu tenho tanta coisa para fazer e não posso fazer. Por que esse feriado desse tamanho? Gente, a mulher é workaholic, gente. Já é doido. Aí eu acho que ele condiciona a vida da gente, é isso. Ai, que legal. Então, querendo ou não, vamos dizer que sua zona de conforto também está no trabalho e ao mesmo tempo na família, né? É. Um apoio mútuo. Todo dia tem um filho que está em casa, a gente é muito ligado. Eu tenho irmãos aqui também. Dos meus 7 irmãos, eu tenho uma irmã, mulher. 6 são homens. E mora comigo uma filha dela, a Juliette. Mora comigo já há mais de 20 anos. E mais 4 irmãos também que moram aqui. Então toda hora eles estão em casa. Eu termino dizendo, sou o tronco da família, né? Porque depois vieram do meu ex-marido, também veio muita gente da família, a gente terminou. E lá em casa todo dia não falta gente de manhã. Que legal! Então se a senhora pudesse hoje definir uma trilha sonora para a sua vida, uma música que conta a sua história, qual seria? Meu Deus. Ih, peguei a mulher. Não. Olha,
Como é que eu esqueci agora? Tem aquela ando devagar. Porque já tive pressa e levo esse sorriso. Pronto. Porque já chorei demais. Essa é linda. É o Miss Sáter, né? Se eu não me engano. Ela é linda mesmo. Tocando em frente. Tocando em frente. E a senhora ainda toca muito em frente, né? Tocando em frente. Que a gente... Eu quero muito agradecer a senhora ter vindo aqui com a gente. Eu agradeço, foi muito bom. A senhora gostou da nossa conversa? Como eu gostei. Quando quiser falar de um assunto específico, mais aqui. A gente pode pensar em algo assim, sabia? A hora que quiser, me avisa. Olha que delícia! A gente tem uma lembrancinha muito carinhosa pra senhora. Meu Deus. É um mimo. E eu riscando aqui. Eu acho massa. Gente, eu só sei ficar com a gente meu filho, a gente é desse jeito. A gente tem aqui um mimo pra senhora. Ó, meu Deus do céu. É a nossa canequinha master. Olha, ela... vou dizer, se você vir estar no meu escritório, é engraçado. Eu começo a juntar tudo que eu ganho. Aí outra tive que mandar fazer mais uma prateleira, porque a minha não cabe mais. Ui, que delícia! E vai pra lá. E já vai pra lá. Já vai pra lá. Essa é a nossa canequinha especial de todo mundo que vem pro nosso Papo M3. Então, gente, eu sei que vocês ficam com vontade aí de casa, né? Do celular, de onde você está vendo. Eu sei que você fica com vontade de ter a nossa canequinha. É só os nossos convidados, queridos. Mas a canequinha é linda. Obrigada, de coração. E uma florzinha linda. Uma florzinha linda. Pra florir seus dias, lhe dar esperança, lhe dar mais vida. E que a senhora continue nessa linha de empatia. Então, dona Aurelina, deixa uma mensagem para as mulheres que também estão aí ralando, que se identificam com a sua história, que também sabem que tem muito que ralar, mas que precisam dessa forcinha aí para não perder a esperança. Não pode perder a esperança, não pode perder a vontade, não pode perder o sentimento de que você não é menor que ninguém. Você pode tudo. Basta você ter objetivo, dizer assim, eu quero chegar em algum lugar. E não tem pedra no caminho que você não possa passar por cima. Claro, eu tive a vida da gente é uma história, mas o que a gente não pode é dizer assim, eu quero ser igual ao homem, mas você quer ter um ano de licença maternidade. Você quer que o homem abra a porta do carro para você. Não pode, quer cuidar o filho não pode chorar, quer por não acordar, bota ele para botar a fralda também. Então esse sentimento não pode ser discurso. Igualdade da mulher, igualdade é igualdade, porque eu nunca vi uma mulher sendo mais incompetente que um homem. Eu nunca vi um concurso público dando salário maior ao homem do que a mulher. Né? O que a gente vê muitas vezes é a mulher ainda achar que ela foi feita para essa vida de submissão. E esse tempo passou. Você vai à luta porque você tem obrigações também, você tem direitos, deveres, e a gente pode ter a certeza, você não é menor que ninguém. Onde eu vejo tanta mulher no campo, no meio do sol, com um saco na cabeça, um sacrifício imenso, e ela pode com aquele saco, né? Ela consegue fazer, então todas nós conseguimos. Você não pode, mulher da minha vida, minha amiga de qualquer lugar, você não pode dizer, não faço porque sou mulher. E daí? Ser mulher é orgulho, pode ter certeza disso. Que lindo! Gente, eu tava começando a chorar aqui, meu Deus. Obrigada, dona Aurelina. Obrigada, filha. Então é isso, meus amores. Esse foi mais um Papo M3 Realidade Delas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E ó, quem você acha que vai finalizar com chave de ouro essa série aí de entrevistas aqui do Papo M3? Diz aí. Espero você no nosso próximo episódio.